noite. Boa noite. Tá. Sim? Nós vamos conversar um pouquinho hoje numa espécie de balanço, né, desse ano que se encerra. Parece-nos que foi um ano difícil em vários aspectos. 2018 foi um ano de muitas crises, de muitas rupturas, de muitos extremismos, de muito sofrimento, de muita dor, de muitas dificuldades. E esses dias, pensando sobre o ano de 2018, eu verifiquei uma coincidência com o ano de 1918 e, portanto, com 100 anos atrás. E 18 parece não ser realmente um ano muito promissor. Em 1918, portanto, há 100 anos atrás, nós tínhamos uma humanidade destruída pela Primeira Guerra Mundial. Então, em 1918, nós tínhamos uma Europa destruída pela Primeira Guerra Mundial, a derrota terrível da Alemanha para países como a França e a Inglaterra, a imposição de um acordo de paz que levou à Segunda Guerra Mundial com uma humilhação econômica e social da Alemanha e, portanto, que foi o germe da ascensão do nacionalsocialismo, que conhecemos como nazismo. Foi o ano em que a Revolução Bolchevique transformou a Rússia num mar de sangue com o assassinato da família do czar Nicolau II, iniciando uma era de medo das grandes revoluções proletárias. E no fim dessa Primeira Guerra Mundial, com o retorno dos soldados, inclusive aqui no Brasil, para os seus países de origem, houve a epidemia de gripe espanhola, que dizimou quase 1/3 da população do planeta. Inclusive no Brasil, muita gente morreu com a gripe espanhola. A minha bisavó morreu vitimada pela gripe espanhola em 1918. Eurípides Barçanufo, esse do quadro aqui à minha direita, morreu aos 38 anos, no dia 1º de novembro de 1918. O presidente da República, na época, se não me engano, era Florencio de Abreu, uma coisa assim, também, ou Prudente Moraes, não me lembro exatamente quem era, mas morreu vitimado pela gripe espanhola. Então, as ruas, as pessoas viam os cadáveres empilhados nas carroças e não tinha uma família que não tinha alguém que não morreu com a gripe espanhola. Então, há 100 anos, 1918, foi um ano dramático. 2018 foi um ano dramático também. O que nós temos visto? A ascensão de extremismos, de discursos extremistas, de ódio, etc., não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, a ascensão de líderes, no mínimo, perigosos, com discurso de ódio e de violência. Nós vimos o retorno de doenças que achávamos que estavam controladas, por exemplo, como a tuberculose. Nós temos visto pairar na atmosfera do mundo um certo peso que nós não conseguimos entender e nem descrever com exatidão o porquê que ela acontece, mas sentimos a presença desse peso, uma relação com o tempo que parece totalmente nova, ou seja, aquele esgotamento, aquela tendência ao cansaço, ao exaurimento, todos cansados, todos sem tempo, todo mundo correndo muito, todo mundo com a sensação de que corre, corre, corre e não chega a lugar nenhum. O aumento dramático do número de suicídios no mundo, inclusive entre idosos, crianças e adolescentes. Então, 2018 não foi um ano fácil. E agora,
para encerrar, nós temos visto aí, e é um pouquinho disso que eu vou falar também, porque eu acho que a situação exige que falemos a respeito, esse caso rumoroso, não é, do médium goiano João de Deus, né, que nos deixa a todos muito perplexos. Por que eu acho importante falar? Inclusive porque as nossas palestras são veiculadas, gravadas, etc. Algumas considerações importantes. O médium João de Deus não é espírita, ok? Então é importante nós tecermos algumas considerações. O Brasil é um país extremamente sincrético, em que a religiosidade é muito aflorada, e além do catolicismo, do protestantismo, dos cultos de candomblé, que são originalmente ligados às tradições iorubás, dos negros africanos, etc., algumas expressões da nossa religiosidade são sincréticas. O que é isso? São misturas. E tudo aquilo que no Brasil, até pela ignorância da nossa população, pela pouca escolaridade, porque é um dos países que lê menos no mundo, que consome menos livros no mundo, é um dos países caracterizados por uma população das mais ignorantes do planeta, o Brasil. Tudo aqui que se fala, que é médium, né, que fala de espírito e etc., todo mundo automaticamente já acha que é espírita, e não é. Por quê? Porque a palavra espírita, ela só pode ser usada para as práticas que estão dentro do espiritismo. E espiritismo só é aquele codificado por Allan Kardec no Pentateuco kardeciano, e, portanto, nas 5 obras básicas. E quais são as características do espiritismo? O espiritismo é uma ciência que não é reconhecida pelos laboratórios, é uma filosofia que não é reconhecida pelas faculdades de filosofia, não tem um curso de filosofia no mundo que tenha o espiritismo na grade. Então a gente considera filosofia, mas os filósofos não nos consideram como uma filosofia. Nós nos consideramos ciência, mas os cientistas não reconhecem em nós uma ciência. E nós somos uma religião, mas os religiosos dizem que nós não somos, porque nós não temos nada que as religiões têm, que são dogmas, cultos organizados, sacerdotes, hierarquias, sacramentos, cultos sagrados, etc. Então, o que seria o espiritismo? O espiritismo é uma proposta de pensamento. Allan Kardec não era um homem religioso. Allan Kardec era laico, ele não tinha religião, ele não era católico, ele não era protestante, ele é um homem aberto àquilo que a razão, a reflexão crítica e a observação diziam para ele. E ele tomou muito cuidado para não imprimir na doutrina, que nós chamamos de espírita, um caráter de religião tradicional, como as outras religiões. Por isso nós não temos sacerdotes, nós não temos rituais, nós não temos dogmas, nós não temos sacramentos. Se nós fôssemos levar espiritismo ao pé da letra mesmo, nós deveríamos fazer o que no centro espírita? Estudar, fazer nossas preces, nossas reflexões, nossas sessões mediúnicas e só. E um outro detalhe, sessões mediúnicas sem o menor caráter de maravilhoso ou sobrenatural. Então, tudo que envolve fenômeno é muito perigoso. Por quê? Porque vem muita gente, chama muita atenção, corre-se o risco de criar um culto em torno de uma pessoa, e isso é muito perigoso. Então não é a ideia que é o centro das coisas, é aquele médium, é aquela pessoa, é aquela figura, é aquele líder que começa a ser o centro das atenções e não as ideias. Então o espiritismo considerado não tem pessoas no centro, tem ideias. E que ideias? As ideias expressas nas 5 obras fundamentais da doutrina espírita, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Tudo que está para além disso é subsidiário, complementar, mas não é fundamental.
Inclusive, mas a obra do Chico Xavier é importante? É fundamental? Não. Do Divaldo é importante? É fundamental? Não. O que é fundamental são as 5 obras básicas. Ali, a gente conseguiria fazer um espiritismo por 1000 anos só com essas 5 obras básicas, estudando-as a fundo. Porque mesmo a obra desses médiuns, seja do Chico, seja do Divaldo, já trouxeram incorporações que nem sempre se coadunam àquela pureza mesmo doutrinária, não é? Trazida por Allan Kardec, aquela asepsia, não é? Própria da doutrina espírita. Então, por exemplo, espiritismo não tem roupa especial, cor especial para vir na reunião, né? Não tem nenhum rito que deve ser reproduzido de maneira a ser considerado sagrado. Nós não temos livros sagrados, nós não temos locais sagrados, nós não temos lugares especiais diferentes. Por exemplo, o centro espírita, para nós, é um lugar sagrado? Não. É só um lugar físico, uma construção, que facilita a gente se encontrar para estudar espiritismo. Mas não tem nada místico, sagrado, igual tem as igrejas. Quando a gente fala em sagrado, é coisa de católico. Então, por exemplo, quando constrói uma igreja, vai lá o padre consagrar, tornar sagrado. Espiritismo tem isso? Não. Não tem. Esse lugar não é sagrado. É só um centro espírita. A gente poderia estar reunido numa praça. Sabe qual a diferença? Nenhuma. Porque é só um lugar físico que não faz diferença. Nós não temos esse tipo de coisa. Né? Quando nós trazíamos aqui há muito tempo o Bacelli para as reuniões de psicografia, como ontem foi realizada lá com o Júlio Carvalho, nós vamos notar o seguinte: o público não é espírita. Vocês forem ontem lá, pergunta, quem vai lá? Não é espírita. O espírita não precisa disso. O espírita mesmo que estuda, que entende de doutrina espírita, ele pede um ente querido, ele não tem essa necessidade. Quem que vai? É o católico, aquela pessoa que está sofrendo muito, né? Ela precisa do fenômeno, precisa de uma carta, precisa de uma mensagem. Mas nós espíritas, se formos espíritas, nós não vamos. Eu já perdi irmão, já perdi pai, eu nunca fui atrás de uma mensagem. Por quê? Porque eu não sinto necessidade. Né? Cura. Não tem, centro espírita não tem trabalho de cura, voltado para cura. Porque cura não é um compromisso da doutrina espírita. Qual é o compromisso da doutrina espírita? É uma doutrina pedagógica, é educação. Educação é o foco de Allan Kardec. Qual era a profissão dele? Ele era professor, é pedagogo. Aqui que se propõe a doutrina espírita, a educação de nossos espíritos para nos libertar de nós mesmos, das nossas más inclinações, para que a gente se transforme moralmente, inclusive para a gente consiga ficar doente de uma maneira educada, e não necessariamente ir em busca desesperada de ser curado por alguém, por um médium, por uma cirurgia. Então, o centro espírita não tem cirurgia espiritual, não recebe espírito que faz cura, não tem trabalho voltado especificamente para curar nada. Isso não é espiritismo. E dentro de um centro espírita, se alguém tiver que ser curado, vai ser curado na simplicidade de um passe comum, dado por um médium, na assembleia, com a aguinha fluidificada, porque os espíritos superiores, os médicos da espiritualidade, sabem das nossas necessidades, que podem ser a remissão de um sintoma, a cura de uma doença, ou o agravamento dessa doença e o desencarne, que não são o fim do mundo, porque é natural. Nós temos que ficar doente e morrer, todo mundo. Então, ficar doente para o espírita não é um problema. Ficar doente é da natureza da condição no mundo. Quando a gente fica doente, se revolta com a doença, não consegue conviver com a doença, se rebela contra isso e acha que todo mundo pode ficar doente, menos nós, aí nós temos um problema. Mas não a doença em si. Doença não é problema. Morte não é problema. Doença é da vida, é do mundo, é da nossa condição, ainda de mundo de provas e expiações, nós precisamos passar pelas doenças. E o Chico era interessante, ele dizia que toda doença vem para educar o espírito, seja ela qual for. Pode ser uma gripe, pode ser um câncer dolorosíssimo,
ela vem para nos educar. É alguma coisa dentro de nós que precisa ser educada. Então a doença vem como aquela companheira que vai nos ensinar alguma coisa. A desencarnação vem por quê? Porque precisa vir. Vocês já imaginaram se ninguém nunca mais desencarnar? Como que vai ser? Tem até aquele escritor português, José Saramago, escreveu As Intermitências da Morte, né? Imagina um mundo que ninguém morre mais. A pessoa quer morrer e não pode mais. Está cansada e não pode mais. Tem que morrer, a gente tem que morrer uma hora. Tem que desencarnar, tem que ir para o outro mundo. Então, assim, que a gente vê lá, né? No trabalho do João de Deus? É um médium, e mediunidade não tem a ver nem com a moral do médium, nem com a religião, nem com o sexo, nem com a idade. Às vezes uma pessoa pode ser um inferno aquela pessoa, e ela veio com uma mediunidade, às vezes de efeitos físicos, extraordinária. E inclusive médiums de efeitos físicos, a história nos mostra que são pessoas, não raro, muito perturbadas. Tinha um médium aqui no Brasil, no início do final do século XIX, início do século XX, que foi um dos médiuns de efeitos físicos mais extraordinários do mundo, só que ele era totalmente perturbado. Ele era um filho de italianos, nascido aqui em Araraquara, ele chamava Carmine Mirabelli. O Mirabelli produzia fenômenos extraordinários, que ele levitava, fazia materialização, desmaterializava coisas. Uma vez eu conversei com aquele artista lá de Passos, o professor Wagner de Castro, que era meio-irmão do Dr. Tomás Novellino, de Franca, e filho de um grande espírita de Delfinópolis, chamado senhor Mesofante, e que recebeu, uma vez no centro espírita, o Carmine Mirabelli. Disse que não ficou um vidro no centro intacto. Os espíritos arrebentaram todos os vidros as janelas. Disse que era um negócio extraordinário. Disse que era... Só que ele era totalmente perturbado, era louco, bebia, gastava tudo no jogo e era médium. As irmãs Fox, no final da vida, não sei se as duas ou uma delas, foram pegas em fraudes vergonhosas, que foram estudadas lá nos Estados Unidos pelo professor Carl Livermore, contemporâneos de Allan Kardec. As irmãs Fox, famosas irmãs Fox, né, que chamaram a atenção do mundo para a mediunidade delas. Nós tivemos o caso da Eusápia Palladino, que foi uma grande médium italiana, e que era uma mulher intratável. Foi ela que convenceu o grande criminalista italiano Cesare Lombroso da autenticidade dos fenômenos de efeitos físicos que ela protagonizava, materializações, mas no fim da vida disse que era lamentável a condição dela, porque ela não conseguia mais produzir, começou a fraudar, né? Assim também, uma senhora em Uberaba, anterior à vinda do Chico, chamada Otília Diogo, que foi envolvida num caso terrível de fraude, né? Isso está escrito num livro, acho que nem existe mais, pode ser que na biblioteca aí tenha. Eu tinha esse livro, emprestei, não sei. O caso das materializações de Uberaba. Foi escrito por um delegado de polícia, o R.A. Ranieri, né, com o rumoroso caso, virou um caso de polícia, de uma médium chamada Otília Diogo, que foi inclusive conhecida do Chico Xavier. Tinha o José lá de Palmelo, que era um médium também que cortava, fazia cirurgia com faca, isso, aquilo e tal. E aí se envolveu numa série de fraudes também, enriqueceu, ganhou muito dinheiro. E aí dizia-nos o professor Damon, que foi um médium muito sério lá de Palmelo, que ele foi retirado do mundo físico pela espiritualidade numa condição muito sofrida, para que ele não se comprometesse mais de tão rico que ele ficou no exercício da mediunidade dele. Ele desencarnou atacado por abelhas. Ele comprou uma fazenda e nessa fazenda, riquíssima que ele comprou, as abelhas foram lá e ele desencarnou, né, picado por abelhas. Né? Então, o José Arigó também, me parece que teve uma morte trágica, não foi num acidente, uma coisa. Então, assim, vocês podem notar que essas coisas nunca dão certo. Não adianta. Chama muito atenção, a pessoa fica tomada de um poder muito grande, isso é extremamente desorientador e perturbador. Então a gente vê, eu nunca estive lá em Abadiânia, conhecia de
de ouvir falar pela televisão, etc., mas vocês podem notar que não é um centro espírita, é um lugar, todo mundo vai de branco, quem atende tem que se vestir de branco, usam colares, as paredes são cheias de quadro, de um monte de coisa, tem uma pirâmide, um triângulo lá, que eles põem a mão na parede e cultuam aquele triângulo. E ali não é feito espiritista. Tanto é que aquele grupo não é filiado a nenhum organismo realmente de orientação do movimento espírita organizado no Brasil. Não é vinculado à Federação Espírita de Goiás, à Federação Espírita Brasileira, a nenhuma união séria. Então, quando você quiser frequentar um centro espírita que é sério, primeiro verifique se ele é filiado a um órgão federativo. Isso é como um selo de qualidade. Aqui na nossa região nós temos a USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Ribeirão Preto. Para se vincular à USE, é preciso que haja um mínimo de respeito às regras básicas da codificação kardeciana. Esses órgãos federativos são vinculados à Federação Espírita Brasileira, em Brasília, antes era no Rio de Janeiro, que foi presidida pelo Dr. Bezerra de Menezes, pelo Zeus Antuil, pelo Antuil de Freitas, né, pelo João Mazotti, pelo Bittencourt Sampaio, pessoas históricas do espiritismo, depois foi transferida para Brasília, e a nossa Federação Espírita Brasileira é membro do Conselho Espírita Internacional, que é um conselho, né, global de orientação segura das práticas espíritas. Agora, infelizmente, para as pessoas aí em geral, quando fala que é médium, já acha que é espírita, e não é. Então ele é médium? É. Ele deve ter ajudado muita gente? Muito provavelmente, senão não teria virado isso que virou, devia curar mesmo, o povo ia lá, tinha merecimento, a fé da pessoa, a pessoa vai, precisa, principalmente num país que é um desastre na saúde pública, que só tem acesso à saúde de ponta, ao sírio-libanês, ao Einstein, que é muito rico. Quanto mais pobre, mais miserável é um país, mais médium de cura faz sucesso. Vai procurar um médium em Genebra, na Suíça, para você ver se você acha. Vai procurar um médium que faz cura lá na Finlândia. Não tem. Por que será que não tem? Então, por que aqui é cheio de médium de cura? Ué, gente, o sujeito só tem a UPA, só tem lá aquela porcaria de saúde pública. Tem um médium que faz cura? Ué, vai todo mundo, rico, pobre, novo, velho, estudado, não estudado. Vai. E um país religioso, cheio de crendices, de ignorâncias, de bobajaiada, vai mesmo. E aí a gente fica refém disso, porque a ignorância das pessoas não sabem diferenciar, né? Acha que a palavra médium já quer dizer automaticamente espírita, e não é. Não é porque é médium que é espírita. Nessas igrejas evangélicas, esse povo que expulsa encosto, expulsa demônio. Gente, mediunidade, a pessoa sai de lá se sentindo bem. É médium, só que está lá na igreja evangélica. Tem médium. Diz que aquele padre aqui da região, de Tambaú, o padre Donizete, curava um monte de gente. O que ele era? Médium. Tem mediunidade dentro da igreja? Tem. Tem a mediunidade da velhinha que benze lá na esquina, tira quebranto, tira mau lar. É médium? É médium. Aquela sua avó que não tem nem religião, mas é que, né, que benze lá com aquele raminho e tal, e você se sente bem, é médium. É espírita? Não. O sujeito expulsa lá, na igreja evangélica. É médium? É espírita? Não. João de Deus curava? Acho que curava. Deve ter curado um monte de gente. É espírita? Não. Agora, tem um outro problema. E não sei se é problema, quer dizer, porque a gente também não pode achar que é dono das coisas. Esses lugares leem o Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive, praticamente 100% dos terreiros de Umbanda no Brasil leem o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles leem. E como aqui tem muito preconceito com umbandista, com sincretismo e etc., quando você pergunta o que a pessoa é, ela não fala que é umbandista. Ela fala que ela é espírita. Ela vai num médium não sei aonde. Lá onde o Judas perdeu a bola.
né, que faz cura, que é um centro espírita. Que lugar que você frequenta? É lá na dona fulana que faz o trabalho na casa dela, eu sou espírita. E é espírita, e a pessoa fala, e nós vamos proibir as pessoas de falarem que são espíritas? Não. Ué, o que você vai fazer? Inclusive é uma segurança, a pessoa se sente segura falando que é espírita, porque nós somos um país que o espiritismo hoje permeia principalmente a classe média alta. Houve um tempo em que o espiritismo era proibido até pela polícia. Hoje dá até um status, assim, você fala que é espírita, que vai no centro, as pessoas te acham inteligente, porque você é espírita, né? Tá moderno, né? Então, assim, todo mundo fala que é espírita. Agora, nós vamos falar, não, você não pode falar. Não, que isso, pode falar à vontade. Mas é importante, eu que estou aqui, à frente dessa tribuna, numa situação como essa, é importante esclarecer que as pessoas falam que são espíritas, mas não são. Inclusive, muita gente que vem aqui de domingo, por exemplo, os senhores que estão aqui, alguns são espíritas, outros não. São católicos, são protestantes, são vinculados e vêm aqui, gostam de ouvir a palestra, tomam o passe, mas não estudam espiritismo, não sabem o que é o espiritismo. E provavelmente vão falar que são espíritas, mas não são espíritas. E tem algum problema vir aqui? Nenhum, venham, tragam a família, o vizinho, a cunhada, todo mundo. Agora, isso não quer dizer necessariamente, porque vem ao centro, que é espírita. Né? O pessoal que foi lá ontem em busca de mensagem, praticamente, eu vou chutar que 95% não é espírita. E inclusive alguns vão, não conseguem mensagem e saem falando mal, viu? Que não conseguiram. Eu parei aqui, quando eu trazia o Bacelli, eu não trouxe mais. Por quê? Esses corredores ficavam lotados de toco de cigarro e latinha de cerveja. Aqui, ó, o dia inteiro. Não que a pessoa não possa fumar, não é isso, mas é estranho, né? Beber, assim, eu comecei a achar que aquilo não tinha a ver com o espiritismo. Falei, olha, vocês querem uma mensagem? Vão até Uberaba, tem a reunião. Agora, eu não trouxe mais. Por quê? Porque é complicado. Né? Quando você... Né? Agora, o que aconteceu com esse senhor, o João de Deus? Não sei. Nós somos juízes? Não. Quem que vai decidir? Vão decidir as autoridades públicas, os juízes que estudaram para isso, as autoridades policiais. E qual que é a nossa posição? Julgar? Ficar condenando? Jogando pedra? Também não. O que o Evangelho segundo o Espiritismo e o que o Cristo nos convida a fazer? Orar. Orar pelas pessoas que estão afirmando que são vítimas dele e orar por ele, que é digno de pena também. Porque só Deus sabe os compromissos que ele assumiu e não somos nós que vamos tentar adivinhar o que vai se dar com ele, porque isso não é problema nosso. Nós já temos as nossas próprias culpas que não são pequenas. Só nós sabemos o que vai dentro de nós. Os nossos pequenos pecadinhos do dia a dia. Né? Agora, ao mesmo tempo, se ele fez muito mal para muita gente, pelo jeito ele também fez muito bem para muita gente. Tomara que as orações das pessoas que foram beneficiadas por ele também ajudem as pessoas que foram prejudicadas por ele e o ajudem a se iluminar. Ainda nessa encarnação, numa outra, que ele possa ter novas oportunidades, porque alguém que vem com um dom assim, não é qualquer pessoa, é alguém muito especial, que também teve muitas oportunidades. Vamos torcer para que nessa ou numa outra encarnação ele possa se reerguer, se iluminar, se restaurar, se voltar a uma saúde espiritual mais plena. Nós não temos ideia de o que se passa no íntimo dessa pessoa, o que o levou se cometeu realmente essas atrocidades, o que levou essa pessoa a cometer essas atrocidades, mas o nosso papel não é de estar aqui o julgando ou jogando pedra, e nem defendendo, mas orando por ele, orando pelas pessoas que tiveram problemas com ele, orando por todas as pessoas que, infelizmente, a partir de agora, terão esse canal de esperança fechado, e que era a última, né? Às vezes a última esperança, e que agora não vão ter mais, e é uma judiação, é uma pena. O que se vai fazer? Mas é necessário que seja, se foi assim, é necessário que seja assim, talvez até para essas pessoas amadurecerem também, e se libertarem dessa necessidade de cura, de procura, de busca desesperada por esses curandeiros, por esses fenômenos, etc.
né? E nós vamos tentando produzir, praticar, experimentar um espiritismo realmente asséptico. Quando eu falo asséptico, é na pureza doutrinária, sem ser conspurcado pela nossa curiosidade, pela nossa ignorância, pelo nosso fanatismo, pelo anseio de trazer gente. Allan Kardec foi claro, a tarefa do espiritismo não é fazer prosélitos. Mais vale um grupo pequeno, mas que faz um espiritismo consciente, bem feito, do que um grupo com 2.000 pessoas e que aquilo não é bem um espiritismo, né? Que é curandeirismo. Se você for num centro, tem lá, cura, mediunidade. Vai com calma porque a coisa está esquisita. Inclusive as práticas mediúnicas hoje, nas casas espíritas, elas atendem muito mais à necessidade dos médiuns de equilíbrio do que propriamente aos espíritos. É muito mais uma reunião que beneficia o médium que precisa trabalhar do que propriamente o espírito que está precisando de atendimento. Porque se a gente precisasse, para todos os espíritos que desencarnam todo dia, de reunião mediúnica, não ia ter o suficiente. Porque são milhões e milhões que desencarnam todo dia, já imaginou? Se todos eles precisassem de reunião mediúnica, não ia ter para todo mundo. Então é muito mais a necessidade do grupo de médiuns, que estão ali de se equilibrar, né, de se orientar, do que propriamente uma necessidade dos espíritos. Aqueles espíritos são trazidos para ajudar os médiuns, principalmente. Então que esse ano, gente, seja um ano de paz, de amor, de congruência, de autenticidade, que nós consigamos nos apropriar daquilo que faz sentido para cada um de nós, que nós possamos nos voltar para dentro de nós e buscar a nossa própria iluminação, que a gente consiga se libertar de tudo que dentro de nós ainda nos causa sofrimento, dor, da nossa ignorância, dos nossos vícios, daquilo que nos impede de avançar um pouco mais livremente rumo à nossa evolução. E a mensagem do Emmanuel, lida pela Dani hoje, fala que a saída é fazer o bem. Não interessa se é no centro, se é na rua, se é na igreja, se é no trabalho, se é em casa. Vamos tentar fazer o bem, onde estivermos, com quem estivermos, na condição em que estivermos. Não perdermos a oportunidade de fazer o bem, porque apenas o bem será nossa testemunha diante do tribunal de nossa própria consciência no mundo espiritual. Que Jesus possa nos abençoar, abençoar a todos os que sofrem e nos dar um bom ano.